Sejam todos bem-vindos ao último vídeo da série Kabbalah e Matrix. Hoje a gente vai falar da fusão do Neo com o Smith. Por que é que essa fusão tem que acontecer? A gente já falou algumas aulas atrás sobre os pares de opostos. E eu gostaria muito que, se você não viu essas aulas todas, que você volte o vídeo e assista a aula sobre o Smith. O Smith é o mal encarnado, ao passo que o Neo é o todo o bem em desenvolvimento. Como a gente já tinha visto, o enfrentamento dos dois traz para nós muitas mensagens aqui. A grande pergunta que a gente vai ter é por que os dois precisam se fundir e por que isso acontece duas vezes. Acontece no primeiro filme e acontece no último filme da trilogia, que é quando o Neo salva Zion. O que está por trás dessa ideia desse encontro entre luz e trevas, desse choque entre o bem e o mal, ou dessa fusão entre duas forças absolutamente opostas? Eu quero que você relembre aquilo que a gente falou em alguns vídeos atrás, da ideia de que uma coisa não existe sem outra. Isso daqui não é nenhum conceito místico, onde uma força, por algum motivo mágico ou desconhecido nosso, sempre que alguma força surge, imediatamente surge o seu oposto. Não é disso que a gente está falando. O que a gente está dizendo aqui é que para você, por exemplo, ganhar um jogo de futebol, precisa ter um outro time que perdeu. Para o teu filho passar no vestibular, precisa de um outro candidato que não passou. Se você quiser curar uma determinada doença, a doença precisa previamente existir, porque senão também não existe cura. Quando a gente quer fazer a caridade, para que a bondade da caridade exista, para que as pessoas possam exercer a caridade, é necessário que existam os carentes, porque sem carente não existe como você fazer caridade. Entende o que eu estou querendo dizer aqui? Para que você possa perdoar alguém, para que você possa desenvolver a sua capacidade de perdoar, para que você possa se elevar e avançar no sentido de se tornar uma pessoa capaz de exercer o perdão, é necessário que alguém te ofenda. Você não pode exercer o seu perdão ou desenvolver a sua capacidade de perdoar se não tiver ninguém te ofendendo. Quando a gente olha para o Smith e percebe ele como o mal da história, e a gente já entendeu através dos outros vídeos que esse mal ele é absolutamente necessário, que ele não deve ser extirpado do processo, porque quando isso desaparece, a função do nosso desenvolvimento também desaparece. Entenda, é fundamental que essas duas coisas andem juntas de alguma forma, porque uma é parte constitutiva da outra. A grande questão é que, na nossa maneira infantil e limitada de entender, a gente acredita que tem um lado certo e um lado errado, que o lado certo deve prevalecer e que o lado errado deve desaparecer. E não é assim que a vida funciona. Isso é muito mais simples do que a Kabbalah ou do que entender a série do Matrix. É uma coisa óbvia que a gente vê no nosso dia a dia. Não existe alguém vencendo se não tiver alguém perdendo. O que a Kabbalah ensina pra gente é que a gente vai aprender tudo por contraste. Toda a minha bondade só pode ser exercida contra um anteparo, digamos assim, de maldade do outro lado. Assim como no caso do perdão. Se eu for chamar o perdão de parte da minha bondade, ou um aspecto da minha bondade, eu preciso de uma maldade ou de alguém que me ofenda do outro lado para que esse perdão possa existir. Se essa pessoa deixa de existir ou deixa de me ofender, o perdão imediatamente também se dissolve. Assim como o Jung ensinava que a gente precisa encontrar e integrar a nossa sombra, no filme Matrix, o que acontece entre o Neo e o Smith é exatamente isso que está ali representado. A gente vê o Neo o tempo todo se envolvendo cada vez mais com o Smith até o momento em que eles se fundem. Você pode entender essa fusão da mesma maneira que o conceito junguiano da integração da sombra. Se você não for buscar essa sombra dentro de você, se você passar o resto da sua vida inteira acreditando que você é uma pessoa que só tem coisa boa dentro de você, e que eventualmente, se você tem algumas falhas, alguns equívocos, alguns momentos de distração, mas que em essência você é uma pessoa boa, aí você não tem nenhuma chance de se curar de você mesmo. Porque eu só posso me curar na medida em que eu reconheço a minha escuridão. O primeiro passo para a iluminação, o primeiro passo para o avanço espiritual é aquilo que a Kabbalah vai chamar de revelação do mal. É reconhecer e muito mais, e muito além disso. A primeira etapa é o reconhecimento, mas depois eu preciso entender como é que eu vou lidar com isso. E esse tema
É um tema que não dá para tratar aqui, você vai precisar estudar algum tempo Kabbalah para poder começar a arranhar a superfície desse processo todo. Mas o processo de libertação da Matrix começa com o reconhecimento do mal. Começa com o encontro entre o Neo e o Smith. Sem esse encontro, nada feito. A gente só vai poder avançar na medida em que eu reconhecer qual é a dimensão da escuridão que habita dentro de mim. Se eu não tiver esse reconhecimento, o que isso vai significar no final das contas é que a minha ilusão está tão intensa, está tão arraigada em mim, que eu estou absolutamente preso sem nenhuma chance de escapar. Portanto, é muito importante a gente entender aqui que esse enfrentamento que a gente faz das coisas, na verdade, deveria ser voltado para dentro de nós, principalmente na mesma medida em que a gente consegue ir admitindo que dentro de nós a coisa não está tão bem quanto a gente imaginava. Se eu não sou capaz de enxergar a escuridão dentro de mim, este é um sintoma do quanto que eu estou envolvido na Matrix, do quanto que eu estou preso no meu desejo de receber, do quanto que eu estou inconsciente de todos os processos que acontecem dentro de mim. A iluminação não vem quando você busca figuras de luz, mas na verdade quando você revela a sua própria escuridão. Essa é uma frase do Jung. E essa frase do Jung está em perfeita concordância com a sabedoria da Kabbalah. O que a gente vê no filme Matrix, esse enfrentamento constante entre o Neo e o Smith, e no final a fusão dos dois. No primeiro filme, o Neo mergulha dentro do Smith. No segundo filme, ele se permite ser absorvido pelo Smith. E é exatamente essa permissão que vai fazer com que, além de ser o escolhido, ele salve Zion da destruição. A ideia de salvar a civilização da destruição não é a ideia de um herói egocêntrico extremamente poderoso, capaz de fazer um sacrifício que ninguém fez para poder ser o bonzão da história. A ideia de salvar a civilização é a ideia de que quando eu enfrento o meu medo mais escuro, quando eu sou capaz de ir adiante mesmo com tudo aquilo que essa escuridão representa para mim, eu finalmente me libertei e aqueles que observam o meu exemplo podem também se libertar. A questão toda não tem nada a ver com a vaidade ou desenvolvimento de poder, mas sim com o desenvolvimento da coragem e da virtude, de forma que você consiga olhar para dentro de você e, na medida em que essa coragem e virtude se desenvolveram, é nesta mesma medida que você se torna capaz de enxergar a escuridão ali dentro. Só aquele que é capaz de enfrentar a própria escuridão é capaz de trazer a luz para si e para a sua sociedade. Como eu disse, isso não é um processo egocêntrico e a gente precisa tomar muito cuidado quando pensa a respeito disso, porque lá dentro de nós, o nosso ego maléfico sempre quer tirar uma casquinha. Ele sempre quer tirar um proveito, ele sempre quer se sentir promovido de alguma forma. E o que a gente precisa fazer é deixar ele um pouquinho de lado e avançar de maneira totalmente independente daqueles impulsos que o nosso ego envia pra gente. Como é que faz isso? Aí você vai precisar estudar Kabbalah. Por fim, essa ideia da fusão dos dois é nada mais, nada menos do que o reconhecimento de que ambos fazem parte de um e do mesmo sistema. Essa fusão dos dois só é capaz na medida em que um é capaz de enxergar o outro e, ao mesmo tempo, consegue fazer uma espécie de integração dessas duas partes dentro de você, e é isso que vai te libertar. Eu sei que pode parecer confuso agora, que você pode estar imaginando que integrar uma coisa com outra seria assumir o seu lado mal e começar a fazer algumas maldades aí por um lado e umas bondades do outro lado. Mas não é isso não. É que na verdade eu começo a entender como o mal pode ser a minha ferramenta de evolução. Se você não tivesse ego, se você não tivesse um desejo que te prendesse aqui na Matrix, qual seria o teu trabalho? Qual seria a tua virtude? Como você se desenvolveria se você não tivesse nenhum limite? Se Deus já tivesse feito perfeito ou perfeita? Se você não tivesse nenhum problema? Como a gente já falou, a tua vida seria absolutamente inócua. A integração entre o Neo e o Smith é, de uma maneira simplificada aqui, para eu falar para vocês nesse vídeo, a ideia de que primeiro eu reconheço o mal em mim e segundo que eu começo a utilizar isso
E entendo definitivamente que a minha libertação está exatamente ali, no reconhecimento do mal e na maneira com que eu me desenvolvo acima desse mal, na minha capacidade de conseguir superar esse mal que está dentro de mim e não as situações que são produzidas ao meu redor, fora de mim. Essa diferença é o que vai fazer você abrir as portas que vão te libertar da Matrix. Se eu não entender a diferença entre o que está fora e o que está dentro de mim, eu vou passar o resto da minha vida acreditando que eu sou uma boa pessoa, porque toda vez que alguma coisa lá fora se apresenta, eu enfrento com dignidade e amor. E dessa forma, eu fico enfrentando cada uma das situações e jamais paro para olhar aquilo que tem de escuridão dentro do meu peito. Se você não for capaz de fazer isso, você continua preso na ilusão de Matrix. De uma maneira resumida para a gente poder finalizar a nossa série, entenda que a fusão entre o Smith e o Neo nada mais é do que o reconhecimento de que para que eu possa perdoar alguém, eu preciso que alguém me ofenda. Quando eu consigo reconhecer isso, o perdão está automaticamente desenvolvido no seu nível máximo. Porque no momento em que você reconhecer que aquela pessoa que te ofendeu, em vez de te trazer um malefício, te trouxe um benefício porque criou a oportunidade de você perdoá-la, no momento em que isso for realmente relevante na sua vida, aí você já está saindo desse nível humano e avançando para alguma coisa muito maior, e o nome desse avanço é a saída da Matrix. Se eu começo a reconhecer que tudo aquilo que me afetou, na verdade, foi a ferramenta do Criador para poder me desenvolver, eu começo a olhar aquelas coisas que antes eu via como mal, agora como boas. Não que são boas na medida em que ferem, mas são boas na medida em que me oferecem a oportunidade de desenvolver o meu trabalho espiritual, de fazer com que a minha dimensão interna se amplie de uma maneira que sem essas coisas ruins do lado de fora, eu jamais seria capaz de avançar tanto. Eu começo a entender que tudo funciona em perfeita harmonia e que aquela coisa que eu acreditava que deveria ser eliminada, na verdade, é a minha grande ferramenta de evolução. Mesmo quando eu penso no meu próprio ego ou nos desejos mais obscuros da minha alma, eu vou entender que é ali que está a minha oportunidade de avançar em direção à luz, em direção ao meu Criador. Assim, encerramos a nossa série Kabbalah e Matrix. Eu espero que, apesar da simplicidade, ela tenha sido relevante para você, tenha feito você refletir, que tenha trazido para você um pouquinho da ideia daquilo que é a Kabbalah autêntica, longe das superstições modernas, o que é a sabedoria tradicional da Kabbalah. A Kabbalah foi feita para abrir os espaços internos da sua alma. Muito obrigado por ter nos acompanhado até agora e até a próxima.